Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4, que diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Queridos, nós vemos a palavra do Senhor falando, sobre Paulo e Timóteo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi pai espiritual de Timóteo. Queridos, e vemos as boas palavras, os bons ensinamentos que Paulo ali ensinou a Timóteo como pai espiritual. Nós vemos que, trazendo para os dias de hoje, sabemos que tem, os pais biológicos, os pais espirituais, e, queridos, quando nós buscamos, dentro da palavra de Deus, orientar os filhos como pais, biológico ou espiritual, nós vemos, queridos, que surge algo novo na vida dos filhos, na vida, queridos, daqueles que são ensinados a palavra de Deus. E a palavra nos orienta que Paulo, ele, queridos, sabia como ensinar Timóteo, que Deus colocou nas mãos dele, para ele direcionar segundo a palavra de Deus. E trazendo para os dias atuais, amados, pais, mesmo sendo biológico, mesmo sendo pais espirituais, esteja orientando os teus filhos segundo a palavra de Deus. E vemos que Timóteo aprendeu, em primeiro lugar, com a avó, com a mãe e a avó dele. E ali, queridos, ele aprendeu a respeitar. Ele aprendeu, amados, a ouvir aquilo que era de bom para ele, dentro do lar dele. Você, pai, você, mãe, que são pais, biológicos ou espiritual do seu filho, ensina-o dentro da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Como nós vemos aqui no capítulo 2, 2 Timóteo, vemos o cuidado de Deus sobre a vida de Timóteo. Pais, quando nós oramos para os filhos, nós vemos que Deus, ele levanta vidas para cuidar espiritualmente dos filhos. E aqui, Paulo tem grande confiança em Timóteo. Fala no capítulo 1, no versículo 3 ao 5, uma das coisas mais inspiradoras do mundo é sentir que alguém nos ama e crê em nós e ora constantemente por nós. Se nós formos ver aqui nesse capítulo 1 também, do versículo 3 ao 5, vemos as orientações, a boa palavra do Senhor fluindo no coração de Timóteo, porque Paulo era pai dele, pai espiritual dele. Queridos, vemos a grandeza de Deus quando um pai, quando uma mãe direciona os teus filhos segundo a palavra de Deus. E Paulo, ele lembra de Timóteo a respeito da fé,
que sua mãe implantou no coração dele, que a sua avó implantou no coração dele. E Paulo continuou regando, né, o coração de Timóteo, para ele ser, queridos, um homem, amados, temente a Deus, um homem idôneo, um jovem, queridos, que buscava a fé em Deus em primeiro lugar, que aprendeu segundo a palavra de Deus. Você, pai, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque nós sabemos que isso será para ele prosperidade, numa vida, numa caminhada diante do Senhor, aqui na terra. E portas serão abertas. Por quê, queridos? Porque busca a Deus em primeiro lugar. E sabemos que as outras coisas é acrescentada, como foi acrescentada na vida de Timóteo, porque ele tinha um pai espiritual que direcionou a vida dele, segundo o coração dele. E vemos, amados, que Timóteo foi criado numa atmosfera piedosa, que ele não devia esquecer jamais. Começou dentro da casa dele. Você, que é pai, dentro do seu lar, ensina o seu filho no caminho que deve andar, e o Senhor prepara vidas para estar, queridos, direcionando ele espiritualmente no crescimento, amado, dele como menino, como jovem. E assim, querido, idoso, ele nunca vai esquecer aonde ele aprendeu, que é no lar dele. Assim, o Senhor, ele cria meios e estratégias para os pais criarem os teus filhos no caminho que deve andar. Nós sabemos que esse mês é denominado, né, o Dia dos Pais. E nós vemos o nosso Pai celestial querendo direcionar tu, Pai, para, assim, sustentar os teus filhos espiritualmente na lei de Deus, como, né, Timóteo aprendeu. Primeiro ele começou no lar dele, e depois o Senhor levanta alguém para regar, né, esse crescimento segundo o coração de Deus, primeiramente espiritual. E as coisas vão ser acrescentadas na vida dos teus filhos. E você, pai, será bem-aventurado, feliz, porque levou o teu filho no caminho de Cristo, no caminho de Jesus. E vemos, queridos, que Paulo relembra a consagração de Timóteo e o poder que lhe foi concedido. Em 1 Timóteo 6, fala também que Timóteo é incentivado a lembrar que foi enviado como mensageiro de Deus com muita oração e zelo. Queridos, eles nunca vão esquecer, né, que ele foi ali regado com oração, regado com zelo do Senhor. E nós vemos, amados, que é bênção para a sociedade. Em primeiro lugar, bênção para o lar, bênção para a igreja, bênção para a sociedade, quando os pais buscam a orientação, né, de Deus, que é o nosso Pai celestial. E vemos, queridos, que Timóteo foi incentivado a lembrar que foi enviado como mensageiro de Deus, com muita oração, com muito zelo. Ele aceitara esta responsabilidade e não pôde falhar nesta missão. Ele não falhou nesta missão, porque ele aprendeu, né, do pai espiritual dele, do apóstolo Paulo, que disse para ele assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pais, ensina os teus filhos, né, que vem do coração de Deus, para eles ser fortificados
em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por cada pai, Senhor, que tu constituiu na face da terra, Senhor amado, para seguir, Senhor amado, os teus ensinamentos, para sim, Senhor, gerar, Senhor amado, uma família, um lar segundo o teu coração. Abençoa, Senhor, a cada pai, em nome de Jesus Cristo, que eles, Senhor amado, seja fortificado no Senhor para gerar, Senhor, família segundo o teu coração. Senhor, eu oro, Pai, e abençoo a cada um dos pais e entrego a teus cuidados, que venha gerar nos corações deles esta unção de paz, de refrigério, de alegria e de fé, e de esperança, e de longanimidade, Pai, para eles continuarem exercendo esse ministério tão glorioso de Pai, Senhor, sobre a vida da tua família, esse ministério de sacerdócio. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Amém e amém.